Olá fugitivos, aqui quem fala é o JC e hoje trago pra vocês novamente uma história de um personagem aí dos animes, né, dessa obra maravilhosa que é Shaman King. Aproveitando que o anime tá tendo aí esse reboot / remake agora em 2021, com animação linda por sinal. Eu acompanhava o anime antigão lá na época 2000, quando ele foi lançado pela primeira vez, e hoje eu vou trazer a história do Amidamaru, o espírito guardião aí do nosso protagonista Yoa Sakura. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Amidamaru é o espírito de um samurai de 600 anos de idade que serve ao protagonista do anime, Yoa Sakura, como seu fantasma guardião. Os fantasmas guardiões são os espíritos que os xamãs conseguem invocar através de um ritual para lutar ao seu lado, obtendo suas habilidades ou poderes, ou até mesmo os fundindo com seus equipamentos e armas. Amidamaru nasceu em 6 de janeiro de 1385 e morreu aos 24 anos durante a era Muromachi. Durante seu tempo vivo, Amidamaru cometeu diversos assassinatos. Isso lhe rendeu uma má reputação que dura até os dias de hoje. Quando ainda era muito jovem, Amidamaru ficava treinando para se tornar um samurai, com o propósito de afastar bandidos e proteger os órfãos com qual ele vivia. Ele sempre costumava quebrar suas katanas, porque, como ele era pobre, não tinha dinheiro para comprar aço de qualidade, e Amidamaru se recusava a roubar a katana de cadáveres, que eram encontrados por toda parte na sua época. O seu amigo Mosuke, sendo um grande forjador, foi capaz de fazer uma katana usando a faca que pertencia a seu pai. Após Amidamaru derramar algumas lágrimas de gratidão e fingir que era apenas a chuva, a katana recebeu o nome de Harusame, que significa chuva de primavera. Quando Amidamaru e Mosuke ficaram mais velhos, foram contratados pelo Daimao, que ficou impressionado com as habilidades dos dois. Eles trabalharam felizes para ele, afinal naquela época trabalhar para um Daimao era algo extremamente importante, que trazia muita honra. Mas infelizmente isso não durou muito. Uma noite, Amidamaru descobriu sobre a ganância do Daimao, quando ele pediu para que ele matasse Mosuke, para que assim o mestre não pudesse fazer uma nova espada como Harusame. Naquela noite, Amidamaru e Mosuke se encontraram no Monument Hill, onde Amidamaru disse a Mosuke sobre as ordens do Daimao. Mosuke queria que Amidamaru apenas o matasse, a fim de cumprir o seu dever. Afinal, para um samurai, não seguir as ordens do seu mestre é uma grande desonra, também considerado um crime. Mas Amidamaru disse a ele para fugir e aceitaria o crime por si só. Mosuke pediu-lhe para que o Amidamaru entregasse Harusame para ele consertá-la antes de ir embora. Amidamaru jurou a Mosuke que ele esperaria naquele local até ele voltar com Harusame. Infelizmente, um espião do Daimao ouviu a conversa e informou a ele sobre o que estava acontecendo. Alguns homens os encontraram e mataram ambos. Bom pessoal, essa parte da história mesmo dele que a gente conhece pouco por conta de quem assistiu apenas o anime não fica muito bem explicado essa parte, principalmente quem assistiu o remake, que deixou bem a desejar na parte da explicação mesmo do passado dos personagens, fica por aqui. A partir de agora eu vou entrar mesmo na parte em que é mostrada no anime, é mostrada ali no mangá a partir do primeiro arco. Então já deixo aqui meu aviso de alerta de spoilers, e também que vai ser uma coisa bem curta, até porque o Amidamaru é o espírito guardião do Io, então a história dele vai estar sempre ligada à história do Io. O que eu vou contar aqui é mais a história do Io do que do próprio Amidamaru. Eu apenas vou contando o que vai acontecendo com ele, a parte mesmo do que aconteceu até chegar aqui, ou seja, a parte que é muito mais desconhecida, que talvez tenha feito vocês virem ver o vídeo, terminou aqui, mas vamos continuar. Então a história começa após 600 anos desses acontecidos. A lápide de Amidamaru está sendo quebrada por Ryonosuke, que é mais conhecido como Ryo da espada de madeira. Depois disso, o Io ele vai atrás do Amidamaru para se vingar pelas lápides, por conta que ele sempre foi esse cara de boa, porém um grande guardião dos espíritos. O Io ele faz o uso do Oversoul com o Amidamaru pela primeira vez e eles conseguem derrotar o Ryu. Então o Io ele faz o convite para o Amidamaru se juntar a ele como seu espírito guardião, mas o Amidamaru recusa porque ele ainda está esperando o Mosuke naquele local. Aquele canto que está a lápide dele é o local que ele morreu há 600 anos atrás. Ele espera o seu amigo até hoje. O mangá se desenrola um pouco mais, a história vai avançando um pouco mais e a gente descobre que, claro, que o Mosuke também foi assassinado e a Harusame, né, a espada que ele tinha forjado, está no museu ali na cidade mesmo onde está a lápide. É então que, após alguns acontecidos ali da história do mangá, tanto no anime, a Harusame ela é quebrada e o Io tenta ali reparar ela, e é então que a gente vê pela primeira vez aí o espírito do Mosuke,
que também é incorporado como ferreiro para estar ali consertando a Harusame. O Yo, após isso, ele faz o encontro do Amidamaru com o Mosuke para que eles possam se despedir finalmente. O Mosuke, ele aí começa a ir para o paraíso, né? Pelo menos é o que a gente pensa. O Mosuke, ele volta a aparecer diversas vezes no anime. Enfim, essa não é a história do Mosuke. E o Amidamaru, já não tendo mais nenhuma dívida, nenhuma missão para se fazer, e vendo o forte vínculo de amizade que ele criou com o Yo Asakura, ele decide sim mudar de ideia e aceitar a oferta anterior do Yo, se tornando seu espírito guardião. A partir desse momento vai entrar muito mais na história do anime ou do mangá, seja lá de qual franquia você estava acompanhando ou acompanhou, e a gente vai sempre ver o Amidamaru aí seguindo o Yo na sua jornada, né? O primeiro arco, por assim dizer, que é o arco em que a luta dos xamãs ainda não está tão evidente, para ver quem vai ser o Rei Xamã, então sendo apenas apresentados novos personagens. O Yo tem seu maior rival, o Rain, nessa primeira parte, vai ser o Rain sempre, e ele começa ali a usar o Oversoul, que é o modo de fusão completa com o Amidamaru, até 100%, usando alguns objetos longos, como barras de ferro, principalmente a espada de madeira do Ryu, que se torna um aliado, até ele desbloqueando novas formas de união com o próprio Amidamaru. Mais à frente, em algumas batalhas com o Ren também, o Yo ele descobre como usar quase que uma incorporação 100% do Amidamaru, criando ali uma materialização do próprio espírito. E um pouco mais ainda à frente, já chegando ali perto da viagem deles, a busca, né, quando ali o Yo finalmente luta contra um dos árbitros da luta xamã, e o árbitro diz que ele foi aprovado, ele vai passar para a próxima fase, que é encontrar a aldeia do Pati. O Yo vai começando a se meter em cada vez mais lutas importantes, principalmente com o principal antagonista da série, que vai ser o Hao. Dado esses acontecimentos, o Amidamaru ele continua tendo que evoluir, tanto ele quanto o Yo, aprendendo novas técnicas, como a fusão do espírito na própria arma do Yo Asakura, como também, após ele ganhar a sua adaga, o tesouro da família, o Amidamaru voltar a usar o seu estilo de empunhadura dupla, e é aí que eles conseguem finalmente o Big Oversoul Amidamaru, que é já quase a materialização completa do Amidamaru, aquela forma gigantesca dele. Novamente, o Amidamaru continua batalhando, vencendo batalhas e conseguindo ser um espírito cada vez mais forte. E é aí que ele consegue virar o espírito da espada, em que ele se funde completamente com as espadas e vira aquela espada gigantesca, que mais à frente o Yo consegue dar uma compactada para ela se tornar mais ágil durante a luta. Ainda assim, vez ou outra, ele consegue usar alguns ataques poderosos com a espada gigantesca. Durante essas batalhas com o Hao ele vê o Yo como uma espécie de inimigo à altura, e ele começa a querer dar o poder dele para o Yo, para ser uma batalha mais interessante. Ele vê diversão naquilo, então ele desbloqueia o mundo espiritual pro Yo, ele consegue fazer com que o Yo e seus amigos entrem numa viagem espiritual, da qual, quando eles saírem, todos eles, como seus espíritos, vão estar mais fortes, e é aí que eles voltam com aquela espécie de materialização que eles chamam de um espírito angelical, que o espírito tá ali gigantesco mesmo. Eles conseguem já lutar no ombro dos espíritos, parece mais que os caras estão invocando um Susano mesmo, no canto de apenas uma alma. E aí o Amidamaru, já você pensa que ele está no topo do poder dele, mas não. Algumas batalhas acontecem e o Amidamaru começa a entrar num estado de cansaço, ele fica fadigado, ele fica pulsando como se sua alma estivesse piscando ao lado do Yo nas batalhas. E a Ana, ela demonstra saber o que está acontecendo, e o Yo também. E em algum certo momento da batalha eles dizem, finalmente chegou a hora. O Amidamaru vai evoluir. E é isso que acontece. O Amidamaru ele evolui para um nível de espírito ainda mais forte, que a gente chama de classe Seirei, que é basicamente um espírito deus. Esteticamente não muda quase nada, ele apenas parece que agora está com a cor um pouco menos transparente, também usando um pouco mais da sua armadura da época que ainda era vivo, e o seu tamanho continua gigantesco em batalha. E essa é uma das últimas evoluções que a gente vê do Amidamaru durante os primeiros arcos até o último arco do anime, como também do mangá. A história acaba por aí, porque eles acabam finalmente tendo sua batalha final contra o Hao, e o desfecho do qual, embora seja óbvio, eu não vou falar aqui para não dar spoilers, mas fica por aí, porque agora eu vou trazer algumas curiosidades do Amidamaru. Afinal, a história dele é um pouco curta, porque, como eu disse, está sempre ligada à história do Yo, e a partir do momento que eu estou contando a história do Yo, eu perco até conteúdo para um próximo vídeo, mas se liga nas curiosidades. Na versão original em japonês, Amidamaru é dublado por Katsuyuki Konishi. Vocês devem conhecer a voz dele como Tegen, do Demon Slayer, ou até mesmo o Laxus, de Fairy Tail, enquanto sua versão criança é dublado por Mitsuki Saiga, que
também é conhecido como a voz de Edward, de Kuroshitsuji, ou até mesmo a voz da Garnet, de Steven Universe, na versão japonesa, obviamente. Na versão do anime de 2001, a Soul do Amidamaru era retratada como uma bola espiritual azul, sendo que no mangá, essa bola se assemelha mais a um tom alaranjado, como se fosse realmente um fogo. Isso foi, talvez sim, talvez não, corrigido na nova versão do anime, e agora no reboot ele também é laranja, assim como no mangá. Não se sabe ao certo porquê, mas um dos estilos de luta mais poderosos que o Yo desenvolve no mangá se chama o estilo da espada Byaku, que é um tipo de Oven Soul de armadura, no qual ele combina as duas espadas com o espírito da Amidamaru e cria uma espécie de armadura baseada no cisne, animal ao qual ele tinha grande vínculo quando era criança. Esse foi o único estilo de Oversoul que ficou de fora na primeira vez que o mangá recebeu o anime. Na nova versão do anime, Yo consegue utilizar essa forma. Na verdade, a última vez que Amidamaru é visto em combate acontece no spin-off de Shaman King intitulado Fumbari no Ata Hana's Epoch It Shaman King. Gastei todo o meu japonês agora nisso e com certeza eu errei várias palavras. No qual a gente vê ali uma pequena história que se passa no futuro, com um filho do Yo com a Ana. O nome dele é Asakura Hana, e ele herdou de seu pai o espírito guardião Amidamaru. Esse que parece ser ainda mais poderoso com o seu filho, já que agora ele consegue usar o Oversoul de tipo armadura combinado com os poderes de invocação de demônios de sua mãe. Bom pessoal, isso é tudo. Eu trouxe aqui o máximo de informações que eu consegui recolher aí em todas as mídias no qual já saiu Shaman King, seja no mangá, seja nas duas versões do anime, ou até aquelas pontinhas que eles fizeram em alguns jogos da Shonen Jump, sendo esses não canônicos para a série. Dessa vez vou pedir para que vocês comentem aí no vídeo personagens, sejam esses de anime, jogos, enfim, deixem aí nos comentários alguns personagens que vocês querem que eu traga a história, para que assim eu possa gerar mais conteúdo para vocês. Vou tentar manter esse ritmo de trazer um vídeo por semana, então como de costume, novamente agradeço pela atenção até aqui e fui!